Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando aqui nos nossos devocionais de quartas-feiras à noite, aqui no nosso momento de oração da Igreja Batista Aliança. Obrigado à participação de todos vocês, e a minha oração sempre tem sido que esses devocionais na Palavra de Deus inspirem o nosso coração para que nós estejamos buscando mais ao Senhor, meditando mais na Sua Palavra e desejosos de aplicar a Santa Palavra de Deus nas nossas vidas, nas nossas situações do cotidiano, e assim nós possamos andar com sabedoria, sobretudo com alegria e com discernimento nesses dias que estamos vivendo, que são os últimos dias e que sabemos pela Palavra de Deus são dias difíceis. Então, obrigado pelo seu interesse em nos acompanhar aqui, e nós estamos numa série de estudos que envolvem questões sobre o aconselhamento bíblico. Nós já falamos de muitas delas, e nessas últimas semanas nós estamos falando sobre a falta de esperança, e eu pretendo então hoje à noite encerrar esse tópico sobre a esperança bíblica. Eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar para dar início aqui ao nosso devocional. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado na vida dos teus filhos. Nós estamos aqui novamente diante da tua palavra, diante do Senhor, porque nós queremos aprender de ti. E nós queremos que a Tua Palavra, Senhor, entre não apenas nas nossas mentes, mas também nos nossos corações, e que ela frutifique nas nossas vidas, e que os frutos sejam todos eles para a honra e glória do Senhor e para a nossa conformação com a imagem de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu peço a Tua bênção, Senhor, nestes momentos aqui, passados diante da Tua Palavra, que sejam proveitosos e produtivos e efetivos na vida de todos nós. É a minha oração que eu faço ao Senhor em nome e nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já vimos que a esperança bíblica é muito importante para a vida do cristão. A esperança nos ajuda a reagir de modo apropriado em situações difíceis. A esperança nos guarda de muitos males físicos e espirituais que são frutos exatamente da falta de esperança. Diante do que já vimos até este momento sobre o assunto de esperança bíblica, é necessário que consideremos agora, no encerramento deste tópico, duas perguntas importantes. Por primeiro, o que é a verdadeira esperança bíblica? E por segundo, como desenvolver esta esperança na vida do crente? A Bíblia mostra que os incrédulos, os ímpios, os pagãos, às vezes têm um tipo de esperança, mas a esperança do ímpio é uma esperança falsa, vazia. Notem esta passagem aqui do livro de Jó. Venha comigo para Jó, capítulo 8, e nós vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Jó capítulo 8, começando no versículo 13. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. A esperança do ímpio se baseia em coisas terrenas. E no fim essas coisas elas são tão transitórias e tão fugazes e tão impotentes como eles mesmos, os ímpios. Uma outra passagem no livro de Provérbios, capítulo 11, no versículo 7, nós lemos o seguinte, Provérbios 11, 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece.
tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. A esperança do descrente é, na verdade, uma esperança do tipo: eu espero que isso aconteça, eu espero por isso, eu tenho essa esperança, assim, assim, assim. Ele não tem uma esperança verdadeira. Então, o que é a verdadeira esperança? Vamos considerar aqui vários aspectos da verdadeira esperança bíblica e como cada aspecto pode ser desenvolvido e mantido em nossa vida cristã. O primeiro, fundamental e mais importante aspecto da verdadeira esperança é que ela só está disponível para quem já nasceu de novo. Até que uma pessoa se arrependa dos seus pecados e confesse a Jesus Cristo como o seu Salvador e como o seu Senhor, ela não será capaz de conhecer a verdadeira esperança. Efésios capítulo 2, versículo 12, descreve os incrédulos da seguinte forma. Venha comigo para o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Nós lemos o seguinte, Efésios 2, 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Notem essa expressão aí no final do versículo: sem esperança e sem Deus no mundo. Somente quando uma pessoa conhece a Jesus Cristo e crê nele e passa a ter um relacionamento pessoal com ele, é que ela pode conhecer a esperança viva. Agora vamos lá para a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Somente os crentes é que conhecem essa esperança viva de que fala o apóstolo Pedro. Os crentes foram regenerados, diz o apóstolo Pedro, para uma esperança viva. Assim aconteceu por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso privilégio, como crentes, experimentar uma esperança viva e poder receber tudo o que Deus prometeu em sua palavra, dar àqueles que o amam. Os crentes, eles são herdeiros das promessas de Deus. Agora venha comigo para Romanos, capítulo 8, versículo 17, nós lemos o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. As boas novas do Evangelho revelam que qualquer pessoa, mesmo a pessoa mais pecadora, ela pode ser perdoada e conhecer a verdadeira esperança que há em Cristo Jesus. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. A graça de Deus é o instrumento da nossa salvação e a graça de Deus é também o único meio pelo qual nós podemos experimentar verdadeira esperança que vem de Deus. Mais uma passagem agora em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Nós lemos o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça,
deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Tanto a nossa salvação quanto a nossa esperança não vem até nós por mérito pessoal ou por obras de justiça da nossa parte. A esperança é inteiramente um dom de Deus. O que é então a verdadeira esperança? É uma herança dos filhos de Deus, é um dom de Deus, é um ato da graça de Deus. Ela é um otimismo confiante que procede de Deus, conforme o Salmo 43, versículo 5, que é assegurada pela ressurreição de Cristo, conforme 1 Pedro 1,3, e que é confirmada no coração do crente pelo Espírito Santo, conforme Romanos 15, versículo 13. A segunda pergunta para a nossa consideração é a seguinte: como desenvolver e manter a esperança? Essa esperança verdadeira, bíblica, em primeiro lugar, só aumenta na medida em que aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Paulo nos diz aí que Jesus Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança não se baseia em declarações, em regras, nem mesmo em verdades doutrinárias. A nossa esperança, ela se baseia no próprio Senhor Jesus Cristo. E à medida em que formos desenvolvendo, aprofundando, crescendo no nosso relacionamento com Ele, nós vamos perceber que é Ele, o Senhor, quem sustenta e quem faz crescer a nossa esperança por meio do Espírito Santo. Um relacionamento vital e crescente com o Senhor Jesus Cristo é o alicerce da verdadeira esperança. O segundo aspecto da verdadeira esperança, ou para desenvolvermos a esperança bíblica, segundo a palavra de Deus, é que ela é uma expectativa confiante e segura de coisas boas. A verdadeira esperança exige uma expectativa confiante e segura de coisas boas com base nas promessas de Deus. Essa expectativa, então, está sempre fundamentada nas promessas de Deus. Ou seja, a verdadeira esperança não se baseia nas opiniões, nos presságios, não se baseia na força do homem. A verdadeira esperança está firmemente plantada em uma promessa inabalável de Deus em sua palavra. Por exemplo, agora Tito, capítulo 1, versículo 2, nós lemos o seguinte: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então notem que Paulo diz aí que nós temos a esperança da vida eterna. Ela está fundamentada em uma promessa de nosso Deus, esse Deus que prometeu e que não mente. Nossa esperança de vida eterna é uma verdadeira esperança. Cada promessa da Bíblia merece de nós a verdadeira esperança. Nós podemos ter esperança de um bem maior em cada situação que nós enfrentamos, porque a palavra de Deus diz, por intermédio do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28, uma passagem muito conhecida e amada pelos crentes, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós podemos ter esperança da graça de Deus sobre nós,
porque a Bíblia diz o seguinte em 2 Coríntios, no capítulo 9, 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nós podemos ter essa esperança. O nosso Deus é poderoso para nos acrescentar toda a graça. Nós podemos ter esperança da provisão da parte de Deus de cada uma das nossas necessidades. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós podemos ter esperança em todas as promessas de Deus. Elas são garantidas pelo Deus que não pode mentir. Em terceiro lugar, para o desenvolvimento da esperança bíblica, ela exige meditação nas promessas de Deus. A esperança é uma expectativa confiante nas promessas de Deus. E se isso é verdade, e eu creio que é assim, então eu preciso meditar nas promessas de Deus. E isso é necessário para manter e desenvolver a verdadeira esperança em nossa vida. As promessas de Deus e a capacidade absoluta que Deus tem para cumpri-las são essenciais para a verdadeira esperança. Estudiosos das Escrituras já catalogaram cerca de 3.500 promessas de Deus na sua palavra. Então notem o seguinte, existe na Bíblia uma promessa para cada situação. Há na Bíblia uma promessa para cada necessidade que o crente pode enfrentar neste mundo. Mas isso de nada adianta para o crente se ele não conhece as promessas de Deus. E como o crente terá esperança nas promessas de Deus se ele não conhece as promessas de Deus? O Espírito Santo, ele usa as promessas de Deus para manter a nossa esperança, mas essas promessas só podem ser trazidas à nossa mente pelo Espírito Santo de Deus se elas já estiverem lá. Nós precisamos ser fiéis em meditar nas promessas de Deus e em memorizá-las para que elas fiquem escondidas na nossa mente e no nosso coração. Então elas estarão prontas para serem usadas quando os problemas surgirem. Um quarto aspecto importante para se desenvolver e manter a verdadeira esperança é que ela depende de uma exegese bíblica diligente e consistente e precisa da palavra de Deus. As promessas de Deus, elas são reveladas em sua palavra, mas nós precisamos sempre buscar conhecê-las e entendê-las corretamente. Foi isso que aconteceu naquele grande reavivamento do povo de Israel recém-voltado do exílio e que nós encontramos lá no livro de Neemias, capítulo 8, quando buscaram a lei de Deus e ouviram a respeito, e Esdras, os sacerdotes e os levitas explicaram a lei de Deus e eles a entenderam, e então grande alegria entrou no coração deles e também a consciência da sua pecaminosidade, e houve um grande arrependimento. Então nós precisamos entender corretamente as promessas de Deus que estão na sua palavra. Vocês estão lembrados daqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús? Vamos lá para Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, vamos ler os versículos 13 a 33. Naquele mesmo dia,
dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Até aqui. Jesus então já havia ressuscitado, os discípulos já tinham sido informados disso. Ocorre que muitos discípulos ainda não criam neste fato, e esses dois discípulos estavam voltando para casa lá em Emaús, e eles estavam discutindo sobre os últimos acontecimentos ali em Jerusalém. Então o Senhor Jesus se juntou a eles sem ser reconhecido. A Bíblia diz que eles tinham perdido a esperança, mas quando Jesus conversou com eles e os ensinou, o coração deles começou a queimar. Meus queridos, é muito importante interpretar corretamente a palavra de Deus. Se entendermos as promessas de Deus de forma incorreta, nós vamos ficar decepcionados. Também nós precisamos tomar muito cuidado com mestres que interpretam incorretamente a palavra de Deus. Existem muitas teologias esquisitas, estranhas nos dias de hoje. Cuidado com os tome posse, ordene, reivindique. Basear a sua esperança em uma interpretação incorreta da palavra de Deus o deixará desapontado, e você pode começar a questionar se a sua fé é verdadeira, é legítima, é válida. Precisamos aprender a pensar biblicamente a fim de entender por nós mesmos e julgar com exatidão o que tem sido ensinado sobre as promessas de Deus. Em quinto lugar, a verdadeira esperança, ela tem um foco abrangente. Ela visa tanto o presente quanto ela visa o futuro.
Ela encara tanto o lado positivo quanto o lado negativo de uma situação. Ela considera mais as bênçãos coletivas do que as bênçãos individuais. Ela considera as coisas espirituais mais do que as coisas materiais. Em outras palavras, a verdadeira esperança nos ensina a enxergar o mundo tendo em vista o outro e não a nós mesmos. A verdadeira esperança nos faz ser outrocêntricos e não egocêntricos. O verdadeiro crente, ele espera pelo reino de Deus e ele se alegra antecipadamente pela manifestação do seu Senhor. Notem essa passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Em sexto lugar, a verdadeira esperança depende de uma visão bíblica da responsabilidade pessoal. Na vida cristã, existem duas verdades que estão interligadas, conectadas. Uma delas é a dependência de Deus e a outra é o esforço humano disciplinado. Nós precisamos depender completamente de Deus, isso é muito verdade, mas também nós precisamos fazer todo o esforço para obedecê-lo. E essas duas verdades também valem para a verdadeira esperança, para a esperança bíblica. A verdadeira esperança depende completamente de Deus para todas as coisas. Ao mesmo tempo, a verdadeira esperança, ela reconhece a responsabilidade pessoal de obedecer a Deus em todas as coisas. Nós somos, por exemplo, responsáveis por perseverar em oração. Nós somos responsáveis em ler a palavra de Deus, nós somos responsáveis em disciplinar a nossa mente, agir biblicamente em toda e qualquer situação. Não basta simplesmente nós dizermos, eu entreguei tudo para Deus, está tudo nas mãos dele. E então nós retrocedermos, nós recuarmos, esperando que algo aconteça. Nós precisamos entregar tudo a Deus, sim, isso é verdade, e nós precisamos fazer o que Ele nos pede em nossa busca por santidade. Vejam, por exemplo, o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus irmãos amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês. Versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E aqui então o apóstolo Paulo convoca os crentes a desenvolverem a sua salvação, a pôr em ação a sua salvação, mas devem fazer isso com a consciência de que é Deus quem efetua todas as coisas. Por último, a verdadeira esperança se desenvolve e se sustenta no encorajamento que nós encontramos junto a irmãos piedosos, junto com outros crentes em Cristo. Nós precisamos de comunhão íntima e amorosa de crentes maduros na fé que possam nos manter nos trilhos. Agora vamos para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler os versículos 24 e 25.
e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Crentes que vivem isolados, eles podem enfrentar profundo desânimo e depressão. A Bíblia ordena que nós sejamos irmãos e amigos que encorajem os outros na direção de uma vida piedosa. Nós precisamos ser bênçãos na vida dos nossos irmãos. Nós chegamos aqui ao fim deste tema sobre esperança bíblica, recebemos uma viva esperança em Jesus Cristo, fomos chamados a experimentar a verdadeira esperança. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Se realmente desejamos manter e aumentar a verdadeira esperança em nossas vidas, nós precisamos buscá-la com diligência, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos meditar em suas promessas, nós precisamos entender corretamente a sua palavra, nós precisamos adotar uma visão abrangente da vida, precisamos aceitar a nossa responsabilidade pessoal. E precisamos buscar relacionamentos piedosos com crentes piedosos. Algumas perguntas finais. A nossa vida é caracterizada por uma atitude de esperança? Em meio a uma multidão de pessoas sem esperança, nós nos destacamos deles ou nos misturamos à sua tristeza e desesperança? As pessoas nos questionam a respeito do que nos torna diferente delas. Eu gostaria de encerrar lendo os 2 últimos versículos deste estudo, que está em Efésios 1, 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Amém. Então nós estamos encerrando aqui esse tópico sobre esperança bíblica e eu desejo que todos os textos da palavra de Deus que nós consideramos neste assunto estejam enchendo o seu coração de esperança, de paz e de alegria e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por mais este momento de reflexão na Tua palavra e aplique, Senhor, todos os princípios da Tua palavra que nós examinamos neste assunto de esperança bíblica nas nossas vidas. E também, Senhor, traga esperança ao nosso coração, que ele transborde de toda a esperança, para que possamos experimentar paz e alegria nesses últimos dias, que são dias difíceis. Também os meus irmãos, a Tua igreja e todos aqueles que estão nos assistindo neste devocional. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada noite a todos, que Deus seja conosco ao longo de toda esta semana, nos abençoando e nos fazendo conhecer mais da sua pessoa e da sua vontade e da sua palavra. Uma abençoada noite a todos.